Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Revit. Nessa aula nós vamos aprender um pouco sobre o controle de vistas e também vamos aprender a trabalhar com um zoom junto com o mouse e as opções dentro do Revit. Para estudarmos a barra de controle de vistas, nós vamos criar aleatoriamente aqui no projeto algumas paredes para fazer esse estudo prévio da barra de controle de vistas. Vamos lá em Home. No painel Build, vamos clicar em Wall. Em seguida, vamos posicionar na tela aqui e vamos clicar com o botão esquerdo do mouse uma vez e arrastar o mouse para alguma posição e ir clicando aleatoriamente, criando essas paredes no nosso projeto. Vocês podem criar da maneira que vocês acharem necessário. Em seguida, vamos apertar dois ESCs aqui com o teclado. E vamos lá em Default 3D View. Nessa visualização aqui, nós vamos estudar alguns outros tipos de visualização no Visual Style. Essa primeira opção da barra de controle de vistas são as escalas. A gente vai ver numa aula futura, mas é só você selecionar a escala que você quer que o projeto esteja. A segunda opção é o tipo de acabamento que os detalhes dentro do projeto vai ter. Se é muito simples, se é mediano ou se é um acabamento muito bom. A segunda opção é o visual, a terceira opção é o Visual Style. Veja que a gente está em Hidden Line. Vamos clicar nessa opção Wireframe e aí todo o projeto fica em forma de arame. A outra opção que a gente tem é o Shaded, fica um tom de cinza. A outra é Shaded com Edges, a gente tem algumas linhas mais fortes aí. As outras é o Consistent Colors, que deixa um tom mais vivo aí nas cores dos objetos. E o Realístico, que depende de cada material que você estiver usando no seu projeto. Vamos voltar em Hidden Line. E vamos ver que também temos opções de aparecer sol. Nós vamos ter um curso específico de sol. Temos a opção aqui muito interessante que é Shadows On, que é habilitar sombras ao projeto. Veja lá que o projeto fica com a representação de sombras na medida que você está visualizando aqui. Nós temos umas outras opções, eu vou desligar o Shadow aqui, de renderização, outras de visualização e outras de elementos escondidos na cena. Vocês viram que eu estava rotacionando sem explicar como faz a rotação do elemento aqui, não é mesmo? É simples, a gente pode utilizar o mouse para trabalhar com zoom dentro do Revit. Se a gente segurar o Shift do teclado, clicar com a rodinha do mouse, a gente habilita a opção de Rotate dentro do Revit, tá vendo? E aí é só posicionar o mouse onde você quer. Se a gente clicar apenas com a rodinha do mouse sem teclado nenhum, a gente habilita o Pan, onde a gente posiciona a visualização do nosso 3D aqui. Essas opções a gente também tem nessa caixa aqui, ó. Essa caixa é uma caixa criada a partir do Revit 2010, onde se você clicar em alguma dessas faces dessa caixinha aqui, você também tem aquele Shift com a rodinha do mouse. Mas eu acho um pouco chato ter essa caixinha ali, mas ela é interessante porque você pode selecionar vistas de forma rápida, por exemplo, a vista de back, que é a traseira aqui, ó. Eu gostaria de ver a quina entre back e top, gostaria de ver o top e assim por diante. A quina entre top e front, gostaria de ver o front. Então você pode selecionar rapidamente aqui. Se eu segurar o Shift com a rodinha do mouse, eu rotaciono livremente. As opções de zoom são as seguintes. Dentro do objeto 2D, a gente tem várias opções de rotacionar. Se eu escolher Pan, por exemplo, é aquela segurando a rodinha do mouse, mas aqui com essa opção. O Orbit é o Shift com a rodinha do mouse, tá vendo? São opções que o próprio Revit nos auxilia. Zoom, a gente pode ter o zoom pivô e assim outros tipos de zoom e essa opção aqui é tudo que a gente fez em relação ao zoom. Então se a gente for colocando o mouse para cá, a gente vai voltando numa timeline de tudo que a gente movimentou no nosso objeto. Nós também temos a opção do zoom região. Se a gente selecionar, eu gostaria de dar zoom apenas nessa região aqui, ó. Ele vai lá dar um zoom na região. Tem o zoom Alt 2x. Se eu clicar mais uma vez, ele vai dando duas vezes menos. Zoom Fit, que acopla o objeto na nossa cena.
o zoom tudo, aí depende de objetos dentro da cena, zoom sheet size, que aí centraliza mais ou menos o objeto, e aí o preview que a gente viu agora mesmo, mas com essa opção de preview do que a gente está fazendo dentro do zoom. E ao final dessa aula você aprendeu o básico das barras de controle de vistas, que é aqui embaixo, e você aprendeu também a trabalhar com zoom com o mouse, com essa caixinha aqui que o Revit nos proporciona, e também com essas outras opções de zoom que a gente tem dentro do Revit.